E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série, o segundo da nossa série aqui do Código Penal, nossa série de aula Lei Seca para você concurseiro, você que está tentando fazer o concurso para carreiras policiais, né, militar, civil, polícia federal, polícia rodoviária federal. Vamos trazer aqui o código, a leitura, né, letra de lei, lei seca do Código Penal, todo ele, né, do início, do primeiro título até o final, todos os artigos, as linhas, a leitura, e aí a gente vai trazer algumas situações hipotéticas para que possa melhorar de repente, talvez a melhor compreensão de alguma parte, né, que a gente entende que pode ser mais questão de objeto de prova, tá bem? Vamos então à nossa leitura, lei seca aqui, Código Penal. Muitas das bancas têm cobrado efetivamente letra de lei, é tipo copiou, colou, é letra de lei. Então é importante você mesmo fazer a leitura ou acompanhar aqui a nossa leitura, que é o mesmo que você fazer a leitura. Não vamos trazer a leitura certinha, você pode botar no seu YouTube, no fone, né? Deixa, vai fazer os seus trabalhos e vai ouvindo a nossa leitura, que é o mesmo que você está fazendo a leitura aí, tá bom? Letra de lei, lei seca aqui do Código Penal. Vamos lá então, estamos no título 2 do crime. O que é então, né? Relação de casualidade. O artigo 13 traz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe der causa, né? Lhe deu causa, considerando causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então comete crime, né? O crime ele é cometido a pessoa que levar da causa a aquele crime. No caso, o que é a causa? A causa seria a ação, o ato de praticar, né? Alguém que deferiu um golpe de faca em alguém, aquela pessoa está cometendo o crime, né? O crime que existe, depende da existência, é um crime. Matar alguém é um crime. Roubar alguém é um crime. Aquela pessoa que roubou, subtraiu alguém, aquela pessoa cometeu. Aquela pessoa que se omitiu a prestar um socorro, deixou de prestar um socorro, ele comete o crime de omissão, porque ele deveria ter feito e ele não fez. Então, prática do crime, não é relação de casualidade. Então, o resultado de que depende a existência do crime. Para ter um crime tem que haver uma existência do crime, né? Então, algumas ações elas são delituosas. Matar alguém, roubar, furtar, é um crime. E no caso, somente é imputável a quem lhe deu causa. No caso é a pessoa que fez o crime, né? Sabendo-se quem é realizado é aberto um inquérito para apurar e verificar quem é aquela pessoa que deu causa, né? Então, eu não posso responder por um crime que eu não cometi. Então, a polícia vai fazer um inquérito, vai abrir um inquérito e vai investigar e descobrir quem é a pessoa responsável por ter cometido aquele crime, né? Então, aquela pessoa é a responsável, será o cometente, será o criminoso, né? Após uma análise, um estudo que é o inquérito policial, as pesquisas, buscar prova e evidência, vai chegar na pessoa que cometeu o crime ou, no caso, naquela pessoa que se omitiu diante daquele crime também. Beleza? Tranquilo? Superveniência de causa independente. Vamos entender o que é isso? Parágrafo 1º diz: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quanto por si só produziu resultado dos fatos anteriores. Entretanto, imputam-lhe a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 1º. A omissão é penalmente relevante quanto o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, primeiro, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, e B, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, C, com o seu comportamento anterior criou risco de ocorrência do resultado. O que quer dizer aqui, né? Nesse caso aqui, nessa linha aqui, está dizendo aqui, ó, a questão da omissão, né?
é penalmente relativamente concomitante, devia poder agir para evitar o resultado. Vamos hipoteticamente imaginar que você se envolveu em um acidente de trânsito e ali você estava no carro, você envolvido em um acidente, você deixou de socorrer a pessoa, bateu e largou a pessoa lá cair e foi embora. Você, além de ter cometido o crime você praticou, né, o crime, você poderia ter evitado o resultado morte, por exemplo. Imaginar que daquele acidente resultou em morte. Se você tivesse socorrido a pessoa, agido, pegado, levado ao hospital ou prestado socorros, chamado o SAMU, o bombeiro para vir fazer prestar o socorro, talvez não teria evitado aquele resultado. Então, nesse caso, você poderia ter evitado o resultado se não se omitisse, né? Então, com essa omissão, você responde também pela omissão. Artigo 14. Disse crime. Redação dada pela Lei 7.209 de 84. Crime consumado. O que é um crime consumado? Inciso 1º. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. O que é os elementos do crime consumado? Alguém desferiu faca em alguém, a pessoa morreu. Morte. Crime de homicídio, né? Morte. A pessoa foi lá mediante um assalto, morreu a pessoa. Aí a pessoa foi tentar se defender e o assaltante vai lá e atira na pessoa, um latrocínio, né? Morte, a pessoa morreu. A pessoa roubou e matou a pessoa. É um crime consumado. A pessoa entra na residência de alguém e subtrai computador ou alguma coisa da casa. Ele consumou-se, levou-se. É um crime consumado. Então, ou seja, resultou-se no objetivo, né? O resultado consumado. Tentativa. O que é uma tentativa? Vamos lá. Inciso 2º diz: tentativa quando iniciada a execução não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. O cara iniciou o processo de matar alguém, o cara meteu uma faca no cara, deu um tiro, mas não resultou em morte, porque alguém interferiu, chegou alguém na hora, alguém tomou a arma dele, alguém atrapalhou a execução. A pessoa não morreu, não concluiu, né? Tentativa de homicídio. O cara tentou roubar a casa e o dono chegou na hora que estava levando, aí o cara interrompeu. É uma tentativa de um roubo, né? Tentativa de um roubo. Ele não conseguiu concluir. Ele não conseguiu, não pela vontade do agente, mas por vontade alheia. Então é uma tentativa. Ele responde pelo crime de tentativa de roubo, né? No caso, pena de tentativa. Vamos lá. Pena de tentativa, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuindo de 1 a 2/3 do crime. Então, o que acontece? Salvo disposição em contrário, a tentativa ela é punida como se tivesse cometido o crime na prática, né? Como se consumado tivesse sido aquele crime. No caso aqui, há uma diminuição, né? Há uma diminuição de 1 a 2/3 da pena, né? O cara que, por exemplo, matou alguém, a pena, vamos hipoteticamente aqui, e nós vamos trazer mais ao longo, mais no futuro, as penas de cada crime. Vamos imaginar o cara cometeu o crime e aí na dosimetria lá ele responderia por 12 anos. Vamos hipoteticamente ali, 12 anos, né? Essa pena para tentativa daquele homicídio, ela, dadas as vamos imaginar de 12, ela ficaria, a tentativa ficaria ali entre 8 e 4 anos, né? Nessa média aí seria a redução, né? De 1 a 2/3, portanto, do crime consumado. Beleza? Desistência, vamos trazer aqui e falar então da desistência. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que é isso? Artigo 15 traz: o agente que voluntariamente desistiu de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza.
só responde pelos atos já praticados. Tá. Imagine que um cidadão, em uma determinada discussão com alguém, ele decide ali que vai matar o outro. Só que no meio do processo ele deu um tiro na pessoa. E no meio do processo, cara, não deve fazer isso. Aí ele vai lá e vai prestar o socorro e evita que aquela pessoa morra. Não foi nesse caso aqui, não se trata de uma impedição de terceiro. Ele se arrependeu, ele estava iniciando um crime e se arrependeu. Um outro caso, hipoteticamente ele está iniciando um furto. Ele começa, aí ele pega e aí depois no meio do processo ele está indo e aí ele, não, eu não vou fazer isso, vai lá e devolve o objeto que ele estava subtraindo. Ele responde só pelo que foi praticado, né? No caso ali, imagine que no caso do homicídio ali, a pessoa vai sofrer vai ter que ter custas médicas, todo um processo aí de recuperação, fisioterapia. Então ele poderá ser, então, portanto, aplicado uma multa para ele, ou responder pelos praticados, né, pelo algo que ele fez. Eu devo pagar um dano, pagar uma multa, pagar o tratamento da pessoa. No caso da tentativa de roubo, de repente ele começou a roubar, desistiu, devolveu, deixou lá e o dono não praticou nada. Ele não vai responder, mas ele responderia por algo muito leve, no caso, né? No caso aqui da desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? O artigo 116 traz: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparando o dano ou restituindo a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3, de 1 a 2/3. Vamos imaginar que em meio ao processo, a pessoa que subtraiu algo de alguém resolveu devolver. Não, devolveu ou pagou o valor equivalente. No caso, ele responde ali por uma pena reduzida de 1 a 2/3 do que seria o resultado final da pena da condenação dele, tá? Crime impossível. O que é o crime impossível? Artigo 17 diz: não se pune a tentativa quando por ineficiência absoluta por meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, nesse caso aqui, o crime, a pessoa tenta realizar um determinado delito, mas ele não tem capacidade, ele não consegue, né? É um crime impossível. Você vai tentar, por exemplo, um rapaz, ele vai tentar, vamos imaginar que ele se decide resolver uma questão com alguém graduado em artes marciais. Ele vai tentar brigar com aquele camarada lá. O que vai acontecer? A tendência é que ele não vai ganhar, ele vai perder. Então ele não vai conseguir. Isso é uma situação, tá? Tô trazendo algo mais esdrúxulo possível aqui para tentar exemplificar. Crimes impossíveis é aquele que não, por mais que ele tivesse a vontade, mas ele não consegue, né? Por exemplo, o assaltante, ele chega para assaltar um determinado carro e ele não sabe dirigir o carro. E aí, como é que ele vai roubar esse carro? Como é que ele vai sair com o carro? Você não sabe, ele não sabe dirigir, mas ele vai roubar o carro como? Ele não vai conseguir. Então isso aí, vamos imaginar que é mais ou menos isso, né? Só um exemplo, só uma situação aqui que de repente possa talvez se enquadrar nessa situação, beleza? Artigo 18 diz: ou disse crime, né? Crime doloso. O que é um crime doloso? Inciso 1º, doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Esse é um crime doloso. Exemplo, vamos trazer uma situação hipotética aqui de um crime doloso. Alguém, ele ingeriu bebida alcoólica, né, à vontade, pegou o carro e foi dirigir. Ele quis ou assumiu o resultado de produzi-lo. Ele de repente não quis, né, ao dirigir embriagado, mas ele sabia que poderia acontecer alguma coisa, porque a pessoa embriagada, ele não tem condições, né, psíquicas, a visão perde reflexo, então a chance dele bater em alguém é muito grande. Então ele assume o risco, né? Ou de repente ele quis produzir um determinado
delito, mas ele não conseguiu, né? Então ele responde por crime doloso. O crime passa a ser um crime doloso, né? É no caso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Crime culposo. O que é um crime culposo? Crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. O que é isso? Vamos imaginar que no meio de uma discussão, no calor da emoção, alguém sem pensar desfere um golpe de faca em alguém. Então ali do nada apareceu, não tinha o porquê, mas aconteceu o crime. Do nada alguém matou outra pessoa ali, do nada. Considerando algumas situações, por exemplo, de onde foi parar, de onde veio a faca, uma série de fatores, aquele crime pode ser considerado um crime culposo, porque de repente foi algo que aconteceu instantaneamente, não houve um planejamento, não houve uma armação, enfim. Foi algo que aconteceu ocasionalmente. Por exemplo, um acidente de trânsito, né? Que causa a morte de alguém. Do nada, um acidente, alguém morreu no acidente, aquela pessoa ela pode responder pelo crime doloso. Não houve intenção, não tinha causa, ele não foi o acaso, né? Ele foi negligente, de repente furou o sinal, ou de repente não respeitou o limite de velocidade, né? Foi uma negligência, uma imperícia e resultou em um crime. Então é um crime doloso. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. A agravação do resultado. Em que situação, né, vai trazer então o agravamento daquele crime, daquele delito? Artigo 19 diz: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erro sobre elementos típicos. Artigo 120. O erro sobre elemento constitutivo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. Discriminantes putativo. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se estivesse, tornaria a ação legítima. Não há isenção da pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determinar o erro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quando a pessoa contra a qualquer crime é praticado não isenta de pena. Não se considera neste caso as condenações ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Redação dada pela Lei 7.209
de 11/7/1984, parágrafo único, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consequência da ilicitude do fato quando lhe era possível, na circunstância, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 222. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Vamos imaginar uma situação hipotética que tem uma equipe de polícia realizando um patrulhamento em um determinado local, e o superior daquela viatura, daquela operação, determina que os agentes entrem em todas as casas, prenda pessoas, bata, enfim, faça uma série de irresponsabilidade, uma série de delitos, de erros, cometimento de uma série de ilegalidades, que salvo flagrante, uma série de requisitos, a pessoa não pode, por exemplo, entrar na casa de ninguém, Mas vamos imaginar que está numa favela e aí a polícia resolveu entrar ali de todo jeito, Vamos entrar, bater em todo mundo, fazer a festa aqui, prender a galera, prender os marginais, beleza. Só que, o que acontece? Naquele caso, os agentes, que estavam ali sob ordem, eles cumpriram, obedeceram a ordem. Só que eles não responderão. Quem vai responder pelos crimes, no caso, vai ser apenas ali o superior, Quem determinou a ordem legal, quem fez as manifestações legais, o superior que definiu o que era para fazer. No caso, os mesmo cometendo o crime, os que foram de gaiato, entrado de gaiato no navio lá, entrou pelo cano apenas nesse caso, só o chefe, tá bom? Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Redação dada pela Lei 7.209 de 11/7/1985. Vamos lá. Primeiro, em estado de necessidade. Vamos imaginar que o agente, ele tá numa pendenga, ele tá com muita fome, filho com fome, e aí, para matar a fome do filho, ele foi lá e roubou um arroz, roubou 1 quilo de carne lá do mercado, deixou de pagar. No caso aqui, não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. O juiz pode entender que, comprovada a necessidade, a situação, pode entender que ali não há um crime, Em legítima defesa. Ao imaginar que alguém vem para me roubar ou para me matar, e para evitar de morrer, eu vou e mato a pessoa. Comprovada que eu estava só me defendendo, não cometi crime, eu estava em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Imagine que em uma ação policial, um agente de polícia, em meio a um tiroteio, mate alguém que está tentando contra ele, que ele vai tentar prender alguém vai dar um tiro nele, ele vai em revida. No caso, ele também não responde pelo crime, ele não está cometendo o crime. Exemplo, excesso punível. Vamos lá, o excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responde pelo excesso doloso ou culposo. Beleza, vamos imaginar aqui, eu tô em estado de necessidade, preciso de comer, aí eu roubo, mas eu extrapolo, não vou comer só o que eu preciso, eu vou roubar 1/4 de carne. Eu tô com fome, vou comer uma semana. Nesse caso aqui eu vou responder, porque eu roubei porque é para matar a minha fome, a fome do meu filho. Eu não preciso de 1/4 de carne, acho que 1 quilo naquele momento ajuda. É um excesso, beleza. Em uma legítima defesa, eu resolvo dar 30 tiros no cara que tava me matando, que tava tentando me matar. Precisava dar 30 tiros? Não, você só precisava revidar, se defender. Se você conseguisse dar um tiro na perna dele e cessasse a ação dele, já resolveria. Você o extrapolou. Se no meio
o agente resolve também fazer um show lá, né? Dar uma porrada de tiro, matar meio mundo de gente. Ele também extrapolou. Então ele não, aí nesse caso deixa, né? Foi um excesso, né? E aí no caso esse excesso ele passa a ser punível, tá bom? Tá bom? Então ali a questão da exclusão do estudo, se você exagerar, né, na ação, você responde pelo crime. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigi-lo. Redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Tá? 2. Embora seja razoável exigir-se sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu e de outrem. Ou seja, se você está em meio a uma defendendo, né, uma mulher, por exemplo, alguém está chegando e agredindo a mulher e você vai lá e defende a mulher, e nessa defesa você acaba cometendo algum tipo de delito contra o agressor daquela mulher. Você está defendendo aquela pessoa, né? Um estado de necessidade de uma agressão, no caso de outra pessoa, ou contra você mesmo. De repente alguém está te agredindo, vem te agredir, você cessa aquela agressão, né? E de repente, com aquela cessada agressão, de repente você pode causar algo para ele. Você está se defendendo, tá? Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que se repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida-se refém durante a prática de crime, tá bom? Redação dada pela Lei de número 13.964 de 2019, FID ADPF 779. Beleza? Falamos um pouquinho sobre Código Penal, um pouquinho mais na lei seca aqui, leitura do nosso Código Penal. Espero que você tenha curtido, você que está acompanhando. Não esqueça de se inscrever no canal, você ainda não é inscrito, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Próximo vídeo vamos dar sequência à nossa leitura, nossa lei seca, com vídeos, amigos, e segue aí a nossa série de aulas, tem outros vídeos, outras séries aqui no canal, você pode conferir também. Até mais.